Olá, mais um vídeo aqui sobre as festas do Senhor. E no meio das festas, é claro, como são proféticas, nós temos que falar também sobre o arrebatamento, a vinda de Cristo. E no primeiro vídeo sobre a celebração do Pentecoste, aventei ali a possibilidade de que no final da festa da colheita espiritual, colheita das almas, no finalzinho ali a igreja está em vigência ainda, está ocorrendo a colheita das almas, pessoas sendo salvas para Cristo. Então eu mencionei que no finalzinho, quando encerrar esse período da igreja, que o Espírito Santo tiver que voltar para o Pai, eu aventei a possibilidade de que nesse dia, na celebração que houver do final da colheita espiritual, também haja o arrebatamento da igreja, né, por ocasião do término da colheita espiritual. Muito bem, fique bem sublinhado isto, uma vez que alguém pode dizer assim: pastor, o senhor está marcando aí o dia da volta de Cristo, o dia do arrebatamento? Não, não estou marcando dia nem hora. É verdade, alguém pode até lançar mão do versículo que diz assim: mas o Senhor Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. Tudo bem, isso é coisa para ser discutida num outro vídeo sobre estas expressões, ninguém sabe o dia e a hora. Será que Jesus não estava apontando um dia em que os judeus falavam que é o dia que ninguém sabe o momento, a hora, né, o dia e a hora? Bom, é coisa para um outro vídeo também. Bom, eu não marco o dia, é uma loucura mesmo marcar o dia, a época, a hora, o mês, o ano da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Mas um porém é que nós podemos, eu creio assim, saber a época, a ocasião, podemos estar alerta e perceber que estamos vivendo ou que vamos viver o momento, a época em que poderá ocorrer o arrebatamento. É assim? Claro, claro. Quando o rei de Israel nasceu, Jesus é aquele que é nascido, o rei dos judeus. Os próprios judeus, eles não estavam apercebidos desta época, né? Aliás, dessa época mencionada, eles não estavam apercebidos. Não sabiam, não estavam preparados, não estavam esperando o rei de Israel, o seu rei, não sabiam o momento, não sabiam a época. Porém, os magos sabiam, pessoas lá do Oriente sabiam que haveria de nascer o rei dos judeus, Jesus. Vimos a sua estrela, onde foi que nasceu. Nós sabemos, vimos a estrela, sabemos que ele nasceu, só não sabemos onde. Eles sabiam, eles estavam preparados. Os judeus que deviam saber, não estavam sabendo. Por certo, eles estudavam, né, alguma coisa a respeito aí da lei, sabiam de alguma coisa, e assim por diante. Estavam apercebidos, preparados. Então, não sejamos como os judeus da época lá do nascimento de Jesus. Estejamos agora preparados para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Cristo. Temos que ler, buscar e estudar a respeito do assunto. Muito bem, eu tenho aqui algumas anotações, e se eu desviar aqui o olhar da câmera é porque estou observando as anotações que fiz. Não estou muito acostumado com esse negócio de câmera, não. Eu tenho a impressão aqui que estou falando por um aparelho, está me faltando aqui a plateia. Faltam-me os alunos, né, para explicar, conversar, interagir. Ainda não estou meio adaptado com isso, não. Bom,
Conforme eu já disse, eu vejo que o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo serão dois acontecimentos distintos, não são os mesmos acontecimentos. Nós temos aqui em 1 Tessalonicenses algo a respeito do arrebatamento, da vinda de Cristo. Também temos em Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, alguma coisa a respeito. Muito bem, mas vamos ver o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Não vou ler todo o capítulo. Nós já sabemos que Paulo estava orientando aos irmãos, confortando-os, dizendo que eles não deveriam ignorar sobre o fato de pessoas dormirem em Cristo Jesus, que não deveriam se entristecer por isso, como as demais pessoas que não tinham esperança. E disse assim: olha, nós sabemos que Cristo ressuscitou, Deus o ressuscitou, e que se ele ressuscitou os que dormem em Cristo, também Deus os tornará a trazer com ele. Não é? E do verso 16, tenho anotado aqui, verso 16, Paulo diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Eu sublinho aqui, e com a trombeta de Deus. E depois fala assim, Paulo: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. No verso 16, Paulo fala que o Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ele não fala aqui a última trombeta. Ele não fala, como fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Ele não fala isso, a última trombeta. Ele fala trombeta de Deus. Aqui é a época do arrebatamento. Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. Será com trombeta de Deus e não com a última trombeta. Então nós temos aqui Paulo dizendo, né, finalizando aqui o verso 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito bem, então Paulo está falando no verso 16, que haverá som de trombeta, não é a última, e que haverá ressurreição, e que todos, então, os vivos serão arrebatados. Agora, vejam bem a diferença aqui, quando nós lemos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, capítulo 15, verso 51 e verso 52. Ele fala assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, sublinho, rubrico de novo aqui esta expressão, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muito bem, aqui na carta aos Tessalonicenses, Paulo está dizendo o seguinte: com trombeta de Deus, ele diz mais, e os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nos ares. Muito bem.
Aqui é o arrebatamento, mas aqui é a vinda de Cristo, porque ele fala assim, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, haverá uma ressurreição, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo fala, seremos transformados. Ele não fala aqui que serão arrebatados. Ele fala apenas que os mortos ressuscitarão e que os demais, né, que estão vivos, serão transformados, passarão por uma transformação, mas não serão arrebatados. Por que não serão arrebatados? Porque o arrebatamento já aconteceu quando Paulo, na fala de Paulo, aqui ele está se referindo à vinda de Cristo e não ao arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu ao som de trombeta, não da última. A última é para a vinda de Cristo. Bom, mas aí há alguma coisa que nós devemos considerar, temos que pensar, e é isso que eu quero apontar como algo que seja assim essencial para o nosso entendimento. Bem, lá na vinda de Cristo, aliás, lá no arrebatamento, aos Tessalonicenses, quando Paulo está falando, houve ali uma ressurreição e os vivos foram arrebatados para encontrar nos ares, para encontrar Cristo, foram arrebatados. Aqui, agora, é o ponto-chave, é a questão. Aqui na carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 52, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão. Lá houve uma ressurreição. Será que há aqui uma outra ressurreição? É a pergunta que eu lanço, para que todos possam estudar, fazer aí uma comparação, né? Um cotejamento, né, de textos, sopesar, cotejar, então pegar os textos, analisar direitinho. Será que haverá uma outra ressurreição aqui? Nós temos... então alguém pode questionar, mas quantas ressurreições então nós vamos ter? Como pode ser isso? Bom, é possível sim. Nós tivemos aí, nós não temos só uma ressurreição, muitos ressuscitaram, Jesus ressuscitou, quando vierem as duas testemunhas, elas vão ressuscitar, vão morrer e vão ressuscitar. Então há indicativos de que não há uma ressurreição fixa aqui. Então pode ser uma ressurreição no arrebatamento e outra quando Jesus voltar. É possível sim, porque depois do arrebatamento, no período em que houver aí a grande tribulação, em que o anticristo estiver reinando, pessoas vão morrer firmes com Cristo, firmes com Deus de Abraão, Isaac e Jacó, firmes, servindo a Deus, vão morrer, vão ser degolados, conforme a Bíblia diz, vão ser degolados. E esses é que vão ressuscitar quando Jesus voltar juntamente com a igreja. E tanto esses mortos ressuscitados no momento em que houver o arrebatamento, e os outros mortos, se é que haverá uma outra ressurreição, estou apontando aqui um outro caminho. Estou, como diz aí os ministros do STF, oh meu Deus, estou dizendo assim, estou apontando uma divergência aqui com muitos pregadores aí de conceito, abalizados, né? Alguns que escrevem livros. Estou abrindo uma divergência aqui que pode ser estudada, mas fica aqui algo para nós pensarmos. Um outro arrebatamento, mas não será aí algo além da primeira ressurreição. Tanto os arrebatados, os que foram ressuscitados e foram arrebatados, tantos esses aqui que vão ser ressuscitados, né, na vinda de Cristo, fazem parte da primeira ressurreição. Os outros mortos, a Bíblia nem fala em segunda ressurreição, fala na primeira ressurreição. E depois os outros mortos não reviveram, isto é, vão reviver lá no final do juízo de Deus, nós chamamos de juízo final.
Então é algo a considerar. Depois eu quero falar sobre, lá em Tessalonicenses, na segunda carta, sobre o que Paulo fala. Quero comentar alguma coisa sobre ali a apostasia, alguma coisa interessante também sobre o assunto. Bom, vou encerrar por aqui para não ficar muito comprido aí este vídeo. Pense, analise, veja os versos. Se tiver alguma coisa aí que você queira mandar para mim, para esclarecer, para eu considerar, eu vou ficar muito grato. Então faça isso, dê o seu like aqui nesse vídeo aí, se gostou. Se não gostou, dê o like, mesma coisa. Coloque aí o indicador abençoado, né? E dê um like aí, não custa nada. Nem que não tenha visto o vídeo todo, mas dê um like aí, ajuda a gente aí, ó. Que negócio é esse? Ajuda aí, meu filho. Que isso? Se inscreva no canal aí, vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender juntos, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estarei aqui, eu quero aprender. Quero aprender, quero ser arrebatado também, né? Estar com Cristo e voltar com Ele. Tenho vontade muito grande de ir para Israel. Oh, meu Deus. Ver lá o lugar onde Jesus foi crucificado e tudo mais. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.